queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, um canal que tem muitos vídeos à sua disposição. E hoje eu quero falar sobre algo muito interessante que eu acredito que você vai gostar. Se você gostar, no final do vídeo faz assim, dá o seu gostei. Se não gostar também pode dar o seu dislike, eu não tenho problema com isso. Sou uma pessoa que vou me estressar porque alguém criticou um vídeo meu, de forma nenhuma. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Eu tenho discutido esse assunto até com médicos, com pessoas da área de medicina. Inclusive com um determinado amigo meu que é médico, passei mais de 2 horas e meia conversando sobre esse assunto. Então, eu gosto dele. Eu vou falar sobre Bíblia e epigenética. Eu poderia dar um título: Pode o homem atingir a imortalidade? Poderia dar esse título ao vídeo. Pode o homem atingir a imortalidade? Então, eu quero falar sobre esse assunto hoje. E sem perda de tempo, já vou entrar no assunto. Você deve estar vendo aí, eu coloquei aí na sua tela um texto de Apocalipse 9:6. Diz assim: E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Deu para você entender? Me parece que vai ter um tempo em que o homem vai ter uma longevidade grande, talvez com uma boa ciência acompanhando ele, eliminando algumas enfermidades, mas pelo que o texto está dizendo, o homem não será feliz, porque quem procura a morte não está feliz. Vamos procurar outros textos bíblicos para nós entendermos isso. Como eu vou falar em biotecnologia, epigenética e Bíblia, então eu preciso trazer outros textos para você entender onde eu quero chegar, e você só vai poder saber o desfecho geral disso se assistir o vídeo até o final, é claro. Tem como você ver diferente. Então vamos começar aqui estudando sobre isso. A imortalidade. Diversas correntes teológicas cristãs defendem que o homem não foi originalmente criado para morrer e que a morte entrou no mundo como consequência do pecado original, conforme Gênesis capítulo 2, versos 17. Bem, eu acredito que você deve ter entendido já aonde eu quero, mais ou menos onde eu quero chegar, mas eu vou demorar bastante para concluir esse raciocínio, por isso você tem que assistir o vídeo até o final. Bem, é claro que algumas pessoas da ciência que não são voltados para a palavra de Deus vai dizer isso é uma bobagem, mas não é uma bobagem. Conheço pessoas que também são cientistas e creem dessa forma que eu estou falando. Então vamos ver. Vamos avançar para mais alguns textos bíblicos para que a gente possa entender isso. O texto de Gênesis 2:17, a parte B, a última parte do versículo, diz o seguinte: Não coma da fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Foi um recado para o ser humano que estava no Éden, havia uma árvore e Deus disse: não coma, porque senão você morrerá. Guarde esse raciocínio aí e vamos em frente. Mas se você é da área de ciência, faça o seguinte: talvez quem é da área de ciência fica dizendo, isso aí é Bíblia, religiosidade. Um dia desse eu fui discutir com uma pessoa que se diz muito boa na ciência, mas não é nem tão boa assim. E a pessoa já começou a discriminar. Não, isso aí é religiosidade. Não é religiosidade. Isso aqui é algo muito interessante. Assista até o final que você vai entender.
longevidade no Gênesis. Começa a montar as peças do quebra-cabeça. Gênesis 5:5. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. Gênesis 5:27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos. Eu vou agora mostrar para você algo nesses textos, nos textos que eu já passei para você entender como a palavra de Deus é completa e antes da ciência vir à tona para os homens, Deus já tinha colocado tudo isso na sua palavra através dos homens que a escreveram. Então veja só, vamos recapitular o que eu falei nas telas anteriores. A maioria dos teólogos dizem que o homem não foi feito para morrer. Realmente, quando a gente lê o Gênesis, os capítulos 1 e 2, a gente percebe isso. O homem era para viver eternamente. Só que o homem viveria eternamente naquele ambiente do Éden. E como Deus disse que o homem podia se reproduzir, se multiplicar e encher toda a terra, esse Éden talvez podia abarcar toda a terra. Porém, como o homem desobedeceu, isso não significa que Deus não sabia que ele ia desobedecer, Deus sabia que ele ia desobedecer. Eu tenho outros vídeos que explicam sobre isso, essa matéria. Eu já sabia, Deus é onisciente. Então, quando o homem pecou, Deus disse agora o homem não pode mais ficar no Éden, porque no Éden tem a árvore da vida, e aí o homem viveria eternamente. Deus expulsou o homem do Éden e proibiu dele entrar novamente lá. O homem foi viver num ambiente que não era o ambiente que proporcionava a eternidade, foi o ambiente hostil, né? O restante da terra, que o Éden estava, naquele momento, resumido só a um local, conforme a própria Bíblia mostra isso, e alguns teólogos e também arqueólogos também mostram isso. Então, o homem passou a envelhecer suas células e morreu, começou a morrer. Porém, mesmo assim, dada a forma com que ele foi criado para viver eternamente, Adão ainda viveu 930 anos, e Matusalém 969 anos, e outros 600, 500, e assim por diante, outros homens. Uma prova de que havia ali, no homem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Essa programação genética, epigenética, para viver eternamente, mas fora do ambiente do Éden, ele não viveu mais eternamente, ele morreu conforme foi predito por Deus, lá no Gênesis, porém ainda viveu muitos anos. Vamos em frente? Gênesis 6:3. E disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Veja só, Deus, até nesse texto, a Bíblia dá uma conotação de que o homem poderia viver para sempre, ou então viver com grande longevidade, 1000 anos, 900 anos, conforme aconteceu no primeiro momento. Então, olha, presta bem atenção para poder você entender. Deus vai e modifica a vida do homem para 120 anos. Todos os exegetas que conhecem esse texto sabem que o homem não vai viver exatamente 120 anos, vive menos ou vive mais. E ultimamente o homem não chegou a viver tanto assim mais do que 120 anos, certo? Mas houve ali uma reprogramação epigenética. Agora eu vou chegar no ponto. Hoje a ciência já sabe que há um software que eu chamo software divino. Os cientistas chamam software divino com aquele software que o homem desenvolveu para estudar o DNA. Mas eu chamo software divino com essa leitura que há, né, do DNA,
que o próprio Deus reprogramou. Programou para a eternidade, depois reprogramou para viver muito, porém não viver a vida toda, mas morrer. E mais adiante está escrito aí na Bíblia, não sei o que estou dizendo. Reprogramou para que ficasse mais ou menos 120 anos. Deu para você entender que o maior cientista do universo é Deus? Quando a ciência evolui, simplesmente confirma o que a Bíblia já estava dizendo. Por isso que eu considero tanto a Bíblia. Então, houve uma reprogramação. Eu chamo isso de reprogramação epigenética. Não como os cientistas fazem hoje, mas vamos em frente. Porque Deus só dá uma ordem e a reprogramação acontece. Gênesis 5 e 27. Programação e reprogramação epigenética e a Bíblia. Alguns cientistas afirmam que através da reprogramação epigenética podem fazer o ser humano prolongar a vida até mais ou menos ou quase 200 anos. Ora, deu para você entender agora aonde estou querendo chegar. É por isso que no início desse vídeo eu coloquei aquele texto de Apocalipse 9:6 que diz que o homem vai procurar a morte e não acha. Vamos em frente para nós entendermos. Coloquei aí para você a biotecnologia e o software divino. Será a programação e reprogramação epigenética responsável pela mortalidade ou imortalidade? Pela morte ou pela vida? Seria? Com certeza, quem entende de ciência sabe que é sim. A programação e reprogramação epigenética influencia na vida ou na morte, na longevidade ou na vida curta. Isso eu não tenho dúvida, porque eu já estudei durante muito tempo sobre esse assunto, claro, pesquisando. Não sou médico, cientista, mas sou autodidata. Vou dar algumas explicaçõezinhas porque o assunto é muito longo. Para você entender isso, você precisa estudar pelo menos 1 ano, 2 anos profundamente o assunto. Leitura do DNA. A epigenética não lê o DNA como um livro, mas sim influencia como o DNA é usado. Ela atua modificando a expressão dos genes, ou seja, quais genes são ativados ou desativados sem alterar a sequência do DNA entre si. Qualquer um estudante aí de biotecnologia e de epigenética que esteja aí na faculdade, eu não tenho dúvida que vai entender isso que eu estou dizendo, certo? Então, é desse jeito que ocorre. Então, há uma leitura, há um software, uma forma que Deus colocou no próprio corpo, ser vivo, para ler o DNA e trazer essas informações. Agora o homem já tem softwares também desenvolvidos pelo homem para ler o DNA. Software divino. Coloquei aqui. A biotecnologia epigenética refere-se à aplicação de técnicas biotecnológicas para estudar e manipular as modificações epigenéticas, ou seja, alterações na expressão gênica que não envolvem mudanças na sequência do DNA. Acredito que você agora está mais ou menos percebendo aonde eu quero chegar. É claro que não é tão fácil assim, mas eu estou mostrando para você que a palavra de Deus nos mostra que Deus já tinha feito algumas reprogramações na vida do homem para que o homem vivesse menos. Primeiro, programou para que ele vivesse eternamente. Segundo, programou para que ele passasse a morrer. Terceiro, reprogramou para que ele passasse a viver mais ou menos 120 anos só. E depois, lá em Apocalipse,
deixa claro que ele vai permitir ao homem estudar para que haja uma reprogramação no homem através da ciência para que ele possa viver mais. Isso não significa que ele vai viver eternamente, só por causa disso, mas vai ter longevidade. Então, mesmo assim, lá em Apocalipse está mostrando que o homem, mesmo com essa longevidade, não estará feliz. Vamos em frente. Bem, o que é epigenética? A epigenética é o estudo de modificações químicas e estruturais no DNA que alteram a forma como os genes são expressos sem alterar a sequência genética subjacente. Essas modificações podem incluir, inclusive, o tratamento de doenças e a longevidade. Então, hoje os médicos já dizem com não digo os médicos ou qualquer um médico, mas aqueles que estão mais voltados para a biotecnologia e para a epigenética, já dizem que há sim uma possibilidade de ampliar grandemente a longevidade do ser humano. Isso, se você quiser aprender de forma científica, pesquisa aí. Tem muita matéria já sobre epigenética, certo? Mas agora eu quero concluir esse vídeo com chave de ouro, com o texto da Bíblia pelo qual eu comecei. Olha o que diz aqui o texto. Comecei com esse texto. Apocalipse 9:6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Deu para você entender o que ocorre com os homens naqueles dias, nos fins dos tempos? Os homens terão longevidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Não adianta querer inventar coisinhas, não. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Vão desejar morrer e não morrerão, certo? Não que eles vão viver eternamente, mas não morrerão naquele momento que estão desejosos de morrer. Porque haverá uma certa longevidade. E é claro que Deus simplesmente está dizendo, eu vou... Em outras palavras, Deus está dizendo, o homem vai conseguir viver mais. Então, ele permitiu que o homem avançasse na ciência, e a própria Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, e já tem se multiplicado muito, para que o homem atingisse esse estágio. Então, deu para você perceber como o maior cientista desse universo é Deus. A ciência vem dele. Eu sou médico, eu sou cientista, eu estudei isso, eu estudei aquilo. Recentemente eu conversei com uma pessoa que, a princípio, parecia ninguém nem poder conversar com ele de tão sábio que era aquela pessoa. Mas não, as coisas não são bem assim. Eu costumo dizer que quando os cientistas chegaram lá, os teólogos já estavam. Quando os cientistas chegaram lá, vou repetir, os teólogos já estavam. Então, a teologia verdadeira é aquela que não condena a ciência, certo? E nem abandona a Bíblia para focar apenas na ciência. A teologia verdadeira é aquela que pode harmonizar as duas coisas com bastante princípio, com bastante sabedoria e com bastante entendimento. Essa é a teologia verdadeira, absoluta. Então, Deus, muito primeiro do que o homem, fez a programação e a reprogramação epigenética. Eu digo isso sem ter dúvida alguma, sem ter problemas. Se você gostar do vídeo, faz assim, dá o seu gostei. Se não gostar também, diz que não gostou. Mas comente, seja uma pessoa que tenha capacidade de comentar esse assunto. Deus abençoe, até a próxima, e Deus abençoe a todos. O canal A Voz da Bíblia Sagrada só traz coisa importante para você.